Não há nada mais confortante que uma rotina leve. Acreditamos sim que uma rotina bem estabelecida é benéfica para todos os setores da vida. Sem regras, sem traumas, sem leis ou modelos ideais. Permita-se fazer a sua própria rotina. Chegou a hora de mudar o fluxo. Eu sou Juliana Schitzenberger. E eu, Valéria Pires. Seja bem-vindo ao Rotine-se. Bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, mais uma quarta-feira de fevereiro. Quarta-feira, véspera da semana de carnaval. E estamos aqui com mais uma ouvinte nossa que mandou um áudio super interessante para fazer a gente pensar um pouquinho. Vem para cá, Val. Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Realmente, esse áudio é cada um, né? A gente se surpreende. E esse vai trazer aí informações que a gente já comentou por aqui, mas com certeza não é a única pessoa que passa por essa situação. Então, a gente recebeu o áudio da Fenícia Zanini, e ela escuta o podcast aí desde o começo, falou que contribuiu muito com ela, e ela teve uma parada grande aí, um problema de saúde em relação à superaceleração aí do teu dia a dia. Então a gente vai puxar o áudio dela aqui para vocês acompanharem e voltamos com os nossos comentários. Escuta aí. Literalmente o corpo fala, né? Eu fui forçada a ficar parada. Na pandemia, as coisas foram acontecendo muito rápido, sabe? E sem tempo para parar, porque eu acabei virando professora 24 horas por dia. Se não era pela minha escola, era pelos meus filhos. Então, o ano passado foi o ano que eu tive que parar, literalmente parar. Tive que criar a paciência. Aconteceram várias coisas que fizeram com que eu parasse. E assim, porque eu sempre fui muito acelerada, muito. Acelerada no pensamento, acelerada na minha rotina, acelerada até com os áudios, pra você ter uma ideia, até com os vídeos no YouTube. Então assim, eu penso que uma hora o corpo dá sinal, sabe? E a gente tem que estar atento a esses sinais, sabe? Porque se você não para por bem, você vai parar por mal, infelizmente. Então eu penso que tudo faz com que a gente reflita, sabe? E o rotina tá ajudando a gente a refletir em relação a tudo isso, sabe? Pois é, né, Ju? O corpo fala. Quem foi que disse essa frase no começo dos nossos episódios? Eu não sei quem foi a pessoa no primeiro episódio que colocou, né? Que se a gente não para por bem, o corpo para a gente por mal. Então, ela aí, ó, mais uma pessoa para provar que isso é verdade, né? Que se a gente não se cuidar, o corpo vai lá e mostra pra gente que precisa se cuidar. Não adianta, a gente tem essa ilusão de que tá tudo bem, que a gente pode ser acelerado, que a gente pode fazer tudo, que a gente pode abraçar o mundo, mas não é assim, né? A gente não tem essa capacidade de super-herói aí, de fazer tudo Ninguém é The Flash aqui para fazer tudo acelerado o tempo inteiro e não sofrer consequências. É um assunto seríssimo e a gente traz aqui como um alerta, né? Porque a gente gosta de trazer os assuntos mais leves, algumas dicas de como tornar a vida mais leve, mas às vezes a gente precisa entrar num assunto sério como esse para poder ter esse alerta e fazer com que outras pessoas não tenham, né? No começo do Rotine-se, a gente falou da questão que a Ju passou em relação ao burnout. A Fenícia também teve problemas e ainda está colhendo frutos ruins aí e prejudiciais à saúde em relação a esse ritmo, né? Imagina, na pandemia, uma readequação, né? A gente está falando de pandemia como uma coisa antiga, mas a pandemia aconteceu ontem, né? Então, professora 24 horas por dia foi uma readaptação para todo mundo, né? E precisou rever processo, rever forma de ensino. E aí, com 2 filhos em casa, ela tem 2 filhos pequenos, contou aí pra gente um pouco sobre o dia a dia dela. E aí, quando ela caiu,
caiu de vez, né? Então, todo mundo precisou se readequar, ela com muitas dores, não conseguia colocar os pés no chão. Então, imagina, não consegue se locomover, não consegue o básico que é tomar um banho, né? Então, Cada um, acho que o corpo vai travando a gente de várias maneiras e dando sinais de alguma forma do que acontece, né? E cada um parece que o corpo sabe como fazer para poder te segurar e poder te deixar naquele lugar ali, para você prestar atenção que tem alguma coisa errada ou que você não está agindo da maneira certa, que precisa dar uma segurada, né? Nunca é agradável essa descoberta, não é uma adaptação, especialmente para quem é muito acelerado, fica difícil parar e desacelerar. O desacelerar eu acho que é uma tarefa árdua e não é um não processo se mais faz. delicado, porque na verdade começa na cabeça, né, Ju? A gente precisa entender que precisa parar. E aí cria-se ferramentas de acelerar o áudio em 1,5, 2,5, enfim, para você ver como Às né? vezes a gente precisa dessas acelerações Uhum. por algum motivo, né? Mas o problema é que a gente vai viciando nesse tipo de coisa, né? Eu conheço amigas que assistem filme no YouTube, assim, no acelerado. Ela Eu fico comentou isso, pensando, até o YouTube, porque o eu áudio a fico gente até pensando. entende, né? Mas o O áudio, às vídeo vezes, tem gente que fica pensando um pouco no áudio, resolve fazer, né, uma reportagem toda, tá? Quase ler um livro ali para poder são falar. nossos concorrentes de podcast. Praticamente. Agora, assistir um filme no acelerado, para mim, isso é uma coisa assim que, gente, daí passou um pouco já né? Aí realmente mostra que o negócio não tá legal, mas a pessoa não percebe isso. A pessoa acha que tá tudo bem e que vamos nessa e que assim dá, e acha super normal assistir ali um pouco mais rápido do que o normal de um vídeo, de uma conversa, e isso não é normal, né? Então, esse é desacelerar, essa que ela está passando ainda, não é fácil, você tem que fazer toda uma readaptação, se alguém aqui já leu o livro, né, O Poder do Hábito, e outros livros que falam um pouco disso, hábito ruim a gente aprende rapidinho, e assim, hábito não se tira, né? Você tem que substituir ele por outro. E para você substituir ele por outro, você tem que mudar a cabeça e ir mudando isso devagarzinho ali. E não é bem aquela lenda dos dias lá, agora eu não lembro quantos dias são, mas para cada um funciona de um jeito. 28 dias, né? Parece ser. Acho que é 28, né? Não 21 me ou lembro bem. 28. É porque eu aboli o número da minha cabeça, porque eu já entendi que não é bem assim, porque não é para tudo, né? Tem rotinas e hábitos que para você substituir vai demorar muito mais. Outros você consegue trocar muito mais rápido. Agora, um hábito de desacelerar, por exemplo, eu acredito que não se consiga nem, talvez em um ano a pessoa aprenda a desacelerar. E o corpo está acostumado com aquela aceleração também, né? Com aquele ritmo louco, com aquilo tudo. Então, ao mesmo tempo que no começo, é quase que nem quando a gente tira férias, né? A gente tira férias, o corpo da gente dá aquela ufa, né? Parei um pouco, tal. Dali a um pouco ele começa a sentir falta daquele ritmo que você tinha, daquele momento que você tinha. E é a mesma coisa que acontece com a gente quando a gente tá, que o corpo travou e parou. Na primeira semana você pensa assim, nossa, que maravilha. Na segunda semana o corpo começa a sentir um pouco, porque parece que aquilo é um vício dentro, né? Eu não sou médica. Eu acredito que Você ele tem aquelas reaja como uma liberações droga. hormonais, uma adrenalina ali, aquela coisa de quem vive sempre na data do limite, quem vive sempre no acelerado. O corpo deve sentir falta daquelas liberações ali que acontecem. Então, é difícil para a pessoa mudar isso. Então, é quase como, né, você tá ali acostumado com aquele... Tá viciado mesmo. Você não consegue voltar. Então, é delicado e é aquela coisa assim, acho que a gente vai ter que sempre, de tempos em tempos, voltar e falar disso, porque sempre vai ter alguém contando pra gente alguma coisa nesse sentido, ou descobrindo isso, né? Então, esse é o alerta, né? Vigiar. E a gente sugere aí, começando o ano ainda, né? Esbarrando em carnaval e tudo, mas tome uma decisão de fazer sua vida melhor, né? Sempre quando a gente fala aqui, a proposta do Routine sempre foi trazer seriedade, assuntos leves, mas seriedade no que a gente está propondo aqui, e com toda a seriedade e o comprometimento que a gente tem com quem ouve
e com a gente mesmo é: tome uma decisão e muda a sua vida hoje. Faça do teu dia, pegando um apanhado aí de todas as dicas que a gente deu ao longo desses 20 episódios, traga aí para a tua vida um pouco mais de equilíbrio, respire mais, curta mais momentos em família. Às vezes a gente fala de como é difícil, né? A cabeça, ela toma conta de todo esse processo. Então, se você tomar uma decisão, se organize para mudar todo dia, né? Então, não quer dizer que em 2 dias você está super desacelerado, good vibes. Isso não vai acontecer. A gente precisa vigiar e diariamente olhar para a nossa rotina, olhar para o nosso modus operandi, porque dependendo do tempo que você tem essa super aceleração, isso vira parte de você. Então, é preciso melhorar. Uma coisa que eu faço muito é assim: então tá, deixa eu olhar a minha rotina. Porque para qualquer situação, você vai contratar um coach, você vai contratar uma nutricionista, em qualquer situação, você fala: como é a sua rotina? 9 horas eu acordo, 10 horas eu faço tal coisa, 11 horas eu vou para academia. Então, assim, como é a sua rotina? Dá uma analisada, o que você tem no teu dia a dia e o que você pode ajustar e tentar seguir aquilo para que você vá gradativamente se organizando. E outra, entender senso de prioridade. Para as pessoas, quando você pergunta ou tem alguma solicitação, tudo é prioridade, tudo é para agora. E nem sempre. A gente precisa fazer a gestão disso, entender, dar o time certo para cada ação, porque eu também já sofri com situações assim. Eu entrava numa pilha de ansiedade, e aí é urgente, eu tenho que atender 1, 2, 3, 4, e no fim das contas é só acalmar a adrenalina, entender, tabular, né? Colocar diante dos seus olhos ali o que você tem de tarefa, de ação, para então você, então tá, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Você não vai fazer tudo de uma vez, não adianta, né, Ju? Resgatar praticamente o que a gente falou no primeiro mês, né? Rever seus processos, mudar um hábito, uma rotina é um processo. Parece ser chato, mas não tem jeito, é assim mesmo que funciona. E a gente vai fazer o quê? Vai olhar e aquilo que a gente falou no começo do ano agora também, né? Vai criar suas metas para esse ano, vai fazendo, vai dando uma planejada, vai revisando, pega final do mês, dá uma olhada para como foi o seu mês anterior, vê como é que ele foi, o que aconteceu, faz aquela perguntinha básica, né? O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer diferente? Será que eu já estou começando a mudar algumas coisas? O que eu quero introduzir ali de coisas diferentes na minha vida? O que seria bacana? Uma vez eu escutei uma frase falando de coisas urgentes, impossíveis, impossíveis não, importantes, urgentes, imediatas, que todo mundo tem, né? Eu escutei um escritor comentando que se você não tem uma agenda, você é a agenda dos outros. Então, você deixa com que os outros fiquem fazendo a prioridade deles em cima de você, né? Então, se você não tem as suas, você não pode... Não que você não possa encaixar alguma coisa que venha, demanda de um terceiro, né? Mas você consegue melhorar e controlar isso, né? Agora, se você não tem, você vai naquele ritmo acelerado e vai fazendo tudo do jeito que dá, o negócio vai entrando num bolo, e aí acontece como ela falou, né, que a Fenícia falou, professora 24 horas por dia, porque você não estava você esquece todos os outros papéis, né, porque se ela não estava na aula, ela estava em casa cuidando dos filhos e fazendo, e o negócio vira um tamanho que não tem o que falar, né, então, acho que é aí. Pessoal, vamos aí prestar um pouquinho mais atenção, o olhar para dentro é muito importante, é difícil, é chato, é cansativo, mas precisa ser feito. E a nossa mensagem do Routine, isso aí, toda quarta-feira é isso que a gente quer que, né, todo mundo reflita e pense um pouquinho nisso. Que se passar a semana aí refletindo sobre isso, conseguir mudar um hábito, né? Se conseguir fazer uma prática de mindfulness, né? Que seja para se olhar, né? Já é um avanço e tanto. Fenícia, que nos mandou o áudio, muito obrigada, né? Sua contribuição foi muito, muito positiva, porque apesar de ser uma questão séria, né? Que você está passando, acho que muitas pessoas passam, não sabem nem a razão do que está acontecendo, né? Então, acho que é bom a gente compartilhar. Todos esses áudios aí valem para a gente chamar um alerta aí para várias etapas. A gente tem que olhar todos os setores da vida, mas é tudo dentro de si, né? Então, muito obrigada.
E fica o alerta aí, se você tiver também alguma história para compartilhar, se quiser falar um pouquinho sobre esse assunto também, traga, mande para nós e a gente vai ter o prazer em também te ouvir. O nosso microfone está aberto para vocês. Até quarta-feira que vem. Um beijo. Então, você que nos ouviu até aqui, convido você para continuar acompanhando o Rotine-se. Toda quarta-feira aí pela manhã você tem um encontro marcado com a gente. Acompanhe também nas redes sociais, @rotinice.podcast e participe. Vai ser muito importante essa troca e a gente conta com você. Nos falamos na quarta-feira que vem. Abraço! Até! Tchau, tchau!